Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana e também iniciando esse novo mês de setembro, para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje eu e a Rafa queremos orar por você, por sua família e por esse novo mês que estamos iniciando. Inclusive, hoje é aniversário da minha irmã, Melissa. Meus parabéns, que Deus abençoe muito a sua vida. Sim. Sei que muitas pessoas comemoram o aniversário nesse mês de setembro. Queremos orar pela sua vida e, como fazemos a cada manhã, meditar também nas Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ler 3 capítulos, Ezequiel capítulos 40, 41 e 42. É um texto muito interessante, que quando você lê a princípio parece super confuso. Ezequiel é transportado mentalmente ou em espírito, não de forma corpórea, mas em visões. Ele é levado pelo Senhor a Jerusalém. Isso aconteceu aproximadamente 5 ou 6 séculos antes do ministério de Jesus na terra. Eles estavam, o povo de Judá, no cativeiro na Babilônia, e era o 25º ano do cativeiro. Isso está claramente identificado no início do texto. E a partir daí Ezequiel começa a mostrar uma visão que o Senhor lhe deu do templo, né? Com as suas medidas, com as suas portas. E o Senhor tem nos dado um entendimento muito claro e muito interessante sobre esse texto, sobre como esse homem que Ezequiel vê é o próprio Senhor Jesus. Em Zacarias capítulo 6, verso 12, mostra Jesus como aquele que vai construir o templo do Senhor. E pela descrição que nós vemos que Ezequiel dá desse homem que se apresenta a ele, lhe dá a visão, é óbvio que esse homem é o próprio Senhor Jesus. As características semelhantes àquilo que João escreveu no livro de Apocalipse, com Apocalipse 1:15, mostra claramente que esse é o Senhor Jesus. E as medidas que ele vai mostrar do templo, as portas que ele vai mostrar do templo, tem um entendimento muito interessante. Eu e a Rafa vamos deixar nossos comentários para o final da leitura, mas vamos começar pedindo ao Espírito Santo entendimento, revelação, e hoje queremos orar com você por esse novo mês que se inicia. Vamos orar ao final da leitura também, a leitura de Ezequiel, capítulos 40, 41 e 42. Fique conosco. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor entendimento, que Ele traga algo novo sobre nós, lendo essas leituras que talvez no passado, como para mim, eu li e eu pensava, nossa, são só medidas de salas, mas não, Deus tem algo a mais a revelar, a mostrar sobre a soberania, sobre os planos deles, que Ele tem planos para cada um de nós. Então vamos orar e meditar na palavra de Deus. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova semana. Obrigada que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós queremos colocar esse momento devocional diante do Senhor e pedindo, Pai, ajuda-nos a estarmos concentrados, a estarmos, Pai, atentos à tua voz e receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então, nós vamos ler Ezequiel, iniciando no capítulo 40, no verso 1, diz assim: No início do 25º ano do exílio, lembre-se que para o povo de Israel também o início do ano, quando marcava Páscoa, Pessá, era um tempo de celebração, mas eles não estavam em Jerusalém, então é lógico que eles não estavam celebrando a Páscoa nesse contexto, mas era um momento apropriado, propício para reflexão, para novas revelações de Deus. Então era o início do 25º ano do exílio. No início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade. Naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel. Então o profeta Ezequiel está na região da Babilônia, terra da Babilônia, e ele é levado em espírito a uma visão que Deus lhe dá a Israel. E ele diz: me pôs no monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ou seja, nessa visão é um prédio, é uma cidade, assim como um sonho que nós temos, que às vezes pode não ser fácil de descrever, mas Ezequiel tem essa percepção na sua mente, nos seus sentimentos. Ele diz: ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão, observe, uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem. E procure
ouvir bem, preste atenção a tudo que eu vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Observe que quem utiliza essa corda de medir e a linha do prumo não é, como nós estávamos conversando, um enfermeiro, não é uma pessoa que trabalha com TI. Esses são instrumentos de um construtor. E pela visão que Ezequiel vai descrever, é o próprio Senhor Jesus, o construtor do templo. E observe que nós vamos ler alguns detalhes, mas nós não estamos falando de um templo físico, mas do templo que Jesus construiu. Jesus nunca construiu um templo físico para a sua igreja. Não apenas Jesus, mas o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, todos os apóstolos e os pais da igreja nunca construíram um templo físico. Esse templo do qual nós estamos lendo, obviamente, é a comunidade dos crentes em Jesus. Ele começa falando então sobre a porta oriental, em Ezequiel capítulo 40, verso 5. Ele diz: vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta, junto ao pórtico, defronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 salas tinham as mesmas medidas, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta. A entrada era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros, ou seja, uma grande porta. De frente de cada sala havia um muro de 0,5 metro de altura e os nichos eram quadrados, com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de bronze. A distância era de 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Eram 30 metros. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da sala eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeitos ao redor. Como o pórtico, as aberturas que circundavam davam para a parte interna e as faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Nós vamos pular aqui do verso 16 para Ezequiel 40, verso 48. Ele vai dar várias medidas e nós vamos comentar sobre isso no final da leitura, mas a partir de agora, depois de definir sobre as outras portas e quartos, ele começa a falar sobre o novo templo do Senhor. Ezequiel 40, 48. Diz assim: a seguir levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, e as suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele, 3 colunas em cada lado do batente. Ezequiel 41, ele continua descrevendo a visão, dizendo: depois o homem levou-me ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo, ou seja, a parte externa do santuário, que tinha 25 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada.
Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3 metros e meio de largura. Ele mediu o comprimento do santuário interno, tinha 10 metros, e a sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse: esse é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura. Dentre várias medidas, essa é algo interessante. 3 metros de largura a parede. Imagina uma parede com 3 metros de largura. De espessura, né? Ou espessura. Isso claramente mostra para mim a diferença que há entre a igreja do Senhor e o mundo. Existe uma grande separação, por mais que a porta seja larga, por mais que seja uma comunidade onde todos sejam bem-vindos, mas existe uma diferença de valores, existe uma diferença de missão entre aquilo que é o mundo, entre aqueles que estão trabalhando pelos propósitos das trevas e aqueles que estão unidos a Jesus, aqueles que fazem parte da comunidade dentro do templo. A separação é absurda, mostrando a diferença de valores, como a igreja está no mundo, mas não pertence ao mundo. Ela está isolada do mundo em seus valores, em sua missão, em seu propósito de servir a Deus. Cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura, em relação às paredes ainda. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2 metros e meio de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra ao sul. E a base vizinha à área aberta era de 2 metros e meio ao redor de todo o templo. Observe que esse templo, o templo do Senhor, não era apenas como uma igreja hoje, onde as pessoas vão para participar de um culto e voltar para casa. Ali os sacerdotes, os ministros de Deus, moravam no templo. Assim como era no templo de Salomão, esse templo que Ezequiel vê tem quartos diferentes. Isso certamente fala de ministérios diferentes. Existem algumas pessoas, existem algumas congregações que são chamadas para trabalhar de forma mais missionária, mais trabalhando com os de fora. Existem ministérios que são chamados para trabalhar fortemente com libertação espiritual. Outros trabalham mais com ensino, outros têm um chamado, uma unção para inspirar a igreja na adoração. Cada um tem o seu espaço, o seu lugar diferente, mas todos estão juntos nesse chamado templo do Senhor, que é na verdade o corpo de Cristo. Pense nesse templo que o Senhor Jesus está mostrando em Ezequiel como o templo do Senhor, ou também como o próprio corpo de Cristo, a igreja global do Senhor Jesus. Ezequiel 41, verso 12. O prédio em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2 metros e meio de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo. Tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo, no lado oeste, inclusive à frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente ao pátio, na parte de trás do templo. Inclusive, suas galerias em cada lado era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico, que é essa área ao redor, que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3. Tudo o que estava do lado de fora, inclusive a soleira,
fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. Eu entendo que essas tamareiras, em Israel é muito comum ver tamareiras, são como palmeiras muito bonitas que dão a tâmara, uma fruta que eu amo, doce e muito gostosa. Essa fruta certamente fala do fruto do Espírito, que é abundante. Por onde você olha no templo do Senhor, onde você olha na verdadeira igreja de Jesus, você percebe o fruto do Espírito. E esses querubins são seres que guardam a presença de Deus. Toda vez que a Bíblia mostra nas Escrituras Sagradas os querubins, eles estão ao redor da presença de Deus, mostrando que a igreja do Senhor representa a presença de Deus na terra. E onde a igreja se manifesta, também se manifesta ali a glória, os milagres, o poder e a presença do Espírito Santo. Amém. Vamos seguir aqui. No verso 18, havia querubins e tamareiras. As tamareiras alternavam com os querubins. Ou seja, existe o manifestar do fruto do Espírito através de nós, homens e mulheres crentes em Jesus, e existe a manifestação do próprio Espírito por si só. Nós nos unimos como igreja no trabalho do Senhor Jesus para servirmos junto com o Espírito Santo em unidade. Isso é algo tão lindo. Cada querubim tinha 2 rostos, o rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estavam em relevo ao redor de todo o templo, desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares, e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metro de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras esculpidas em relevo, como os que haviam nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico haviam janelas estreitas, com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Algo interessante é que no tabernáculo de Moisés, a entrada no lugar santo era separado por uma parede e depois havia não por uma parede, mas por uma cortina. Depois havia uma outra cortina para separar o chamado Santo dos Santos, onde você sabe, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, era permitido adentrar. Aqui mostram portas com dobradiças, mostrando que esse acesso hoje foi aberto. O autor aos Hebreus fala isso, que hoje nós podemos entrar com confiança no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Amém. Esse próprio construtor que mostra a Ezequiel a construção do templo, mostra que essas portas hoje estão abertas para nós, ao ouvirmos a presença de Deus, podermos entrar com confiança até mesmo no Santo dos Santos. Lógico, não como um lugar profanado de maneira alguma, mas totalmente o contrário, um lugar de extrema santidade. Amém. Mas quando estamos em Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos purificados de forma tão plena que nós podemos entrar nesse lugar de grande santidade. Não somos mais nós, a nossa capacidade, mas pela fé nós temos acesso àquilo que Jesus pagou por nós. Ele pagou o preço completo. Em Ezequiel 42, já vamos concluir, esse é um capítulo bem curtinho, ele fala sobre os quartos dos sacerdotes. Diz assim, Ezequiel 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me aos quartos opostos, ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 50 metros. Então a gente já leu vários prédios que a medida não eram as mesmas, essa de 50 metros. 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. Tanto na seção que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta, ao piso do pátio externo. Havia uma galeria frente à outra nos 3 andares.
Em frente dos quartos havia uma passagem interna, com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam no lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que os quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Observe que ele coloca uma comparação entre ambientes desse templo que eram maiores ou menores. Nunca mencionam que havia áreas mais importantes ou menos importantes. Independente do tamanho, todos eles estão no templo do Senhor. E cada um deles é mostrado a Ezequiel pelo próprio Senhor Jesus como algo que ele construiu, como algo precioso, como algo que é obra das suas próprias mãos, os maiores e os menores, todos de igual relevância e importância. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos, junto ao pátio interno, tinha 25 metros de comprimento e a que ficava mais próxima do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste, quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo, adjacentes ao pátio do templo, e no lado oposto do muro externo, haviam quartos com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas e dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor, paralelo ao muro, correspondente que se estendia para leste, e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul, que dão para o pátio do templo, são para os sacerdotes, que se aproximam do Senhor. Comerão e guardarão as ofertas santíssimas, isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, pois o local é o mesmo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área em redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e mediu e tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim, ele mediu a área dos quartos. Assim, ele mediu a área dos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para separar o santo do comum. Hoje nós lemos então 3 capítulos de Ezequiel 40, 41 e 42, e assim como esse livro chama Ezequiel o Filho do Homem, mostrando a sua humanidade, nós vemos claramente nesses 3 capítulos a soberania de Deus. E se tem uma mensagem que eu e a Rafa queremos compartilhar com você sobre essa leitura que fizemos hoje, é sobre a soberania de Deus sobre a igreja. E o chamado que nós temos percebido do Senhor, eu e a Rafa temos conversado bastante nesse dia sobre o conceito de igreja, sobre a liderança no ministério cristão, e o Senhor tem nos mostrado claramente, nós temos vivido isso e mais aumenta em nossos corações o temor para um chamado de renunciarmos qualquer controle ou qualquer apego. Quando o Senhor Jesus mostra a Ezequiel que ele é o construtor, está óbvio
Isso é um conceito que todos sabem, a igreja não pertence a homem algum, a igreja não é propriedade de pastor, de padre, de sacerdote algum, a igreja é propriedade do próprio Senhor Jesus, Amém. construída por Ele. Então por que nós vamos querer controlar? Por que nós vamos querer ditar o ministério de outros? Nós vemos nesse texto, quando o Senhor mostra as medidas de cada dimensão, de cada área, de cada cômodo desse templo, mostrando que o Senhor Jesus é quem determina o quanto um ministério vai crescer, o quanto um ministério vai avançar e até onde ele vai permitir essa medida chegar. A partir do momento em que o reino de Deus vai se expandindo, torna-se necessário, essencial, que um ministério aceite liberar outros para avançar conforme o Senhor vai lhes permitindo. Deus é aquele que dá dons que são dons e chamados que são irrevogáveis. E à medida em que nós vemos nossos irmãos, nossas irmãs que estão conosco contribuindo para o crescimento do reino de Deus, prosperando no seu ministério, não cabe a nós, não cabe a nenhum líder cristão querer controlar o crescimento da igreja, controlar o rumo do ministério. Nós precisamos aprender mais e mais a liberar as pessoas para o exercício dos seus dons e dos seus chamados, porque quem determina cada medida, quem constrói cada quarto, quem determina o uso de cada propósito é o próprio Senhor Jesus. E quando nós confiamos nele, abrimos mão, renunciamos qualquer tipo de controle, nós vamos ser abençoados no nosso próprio ministério, vamos abençoar outros no seu próprio ministério e vamos ver o reino de Deus se expandindo. Amém. Né? Que nós possamos estar abertos a receber essas direções do Senhor, estar com os nossos ouvidos atentos. Nós temos aqui tantas pessoas tão queridas, especiais, cada um com tantos talentos que não são iguais um dos outros, mas Deus nos deu isso, diferentes dons, diferentes talentos para nós edificarmos o reino de Deus, que não é um reino de homens, mas é o reino do Senhor. Então, que nós possamos nesse novo mês, nesse mês de setembro, estar atentos, Senhor, quais são as direções que o Senhor tem para nós e a nossa família, onde o Senhor quer mais que nós estejamos investindo os nossos dons e os nossos talentos, quais são as pessoas, ou até mesmo o lugar que o Senhor quer que eu invista mais o meu tempo, os meus recursos nesse mês. Então, que nós possamos orar também. Mais uma vez, parabéns para a minha cunhada. Esse mês tem a minha cunhada, a minha sogra, o Micael e um monte de pessoas tão especiais da nossa família que fazem aniversário no mês de setembro. Então, que Deus abençoe muito esse novo mês, seja um mês de celebração, um mês de boas notícias, um mês onde nós podemos ver a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, muito mais do que nós achamos que nós podemos fazer ou realizar, é o que Deus pode fazer na nossa vida e através de nós também, né, meu amor? Vamos orar juntos então. Coloque diante do Senhor seus motivos de oração. Eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. E hoje vamos orar especialmente por esse novo mês que estamos iniciando. Nós te damos graças, Pai, sim, meu Pai, pelo fôlego de vida, amém, pela bênção Senhor da Jesus. saúde, Sim, pelo Senhor, sustento que vem do Senhor. Temos aprendido e relembrado com a leitura do profeta Ezequiel que o Senhor é o soberano. Todo o governo está nas tuas mãos. O Senhor é aquele que deu a cada um uma medida de fé e nós queremos usar, Pai, essa fé, os dons, os talentos que o Senhor nos tem dado para o louvor da sua glória, servindo o nosso próximo, amando os nossos vizinhos, a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles que o Senhor traz para perto de nós, de modo que as nossas vidas manifestem o fruto do Teu Espírito e glorifiquem o Teu nome. Por isso eu e a Rafa oramos, Pai, apresentando ao Senhor esse novo mês que hoje iniciamos, sim, meu o Pai, mês de setembro de 2024, e pedimos revelações novas do Senhor, pedimos porções novas da unção do Teu Espírito nas nossas vidas. amém, Pedimos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça para nos humilharmos debaixo da Sua poderosa mão a cada dia das nossas vidas, para que a seu tempo o Senhor nos exalte e em toda a nossa vida glorifique o Senhor. sim, meu Pai, Nós abençoamos todos aqueles que completam nesse mês de setembro o seu aniversário. Declaramos Senhor, que se em nome inicia de uma nova Jesus. era, o melhor ano das suas vidas até amém, aqui. Senhor, em nome Oramos de Jesus. entregando ao Senhor cada motivo de oração que Recebe, são Pai, agora cada mencionados necessidade, diante do Senhor, cada cada nome desafio. mencionado em oração. Nós entregamos sob os teus cuidados Sim, e meu Pai, pedimos, Pai, a tua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Durante esse mês de setembro que iniciamos hoje, consagramos ao Senhor esse dia primeiro como a primícia desse novo mês, com ações de graças. Nós também recebemos a Tua palavra e confiamos todo o nosso futuro ao Senhor. Oramos com fé e com ações de graças em nome de Jesus. amém. Graças Então a tem o Deus. final de semana.
um domingo, né? Uma nova semana muito abençoada. Assim seja. Que Deus abençoe também o mês de setembro, que você possa colocar diante de Deus suas expectativas, mas também estar aberto para o novo e Em aquilo nome que de Deus tem sobre a Jesus. sua vida.